volume 26. Epílogo, prólogo 0. No ano 500 da Era do Dragão Blindado, vivia uma garota chamada Criança Abençoada da Restauração. Não havia vida em seus olhos. Desde que ela nasceu, eles estavam vazios, exceto pelo desespero. Os adultos ao seu redor a achavam estranha e mantinham distância. A garota sabia o que o destino lhe reservava. Ela sabia desde antes do nascimento, só que dizer antes do nascimento é enganoso. Ela não sabia antes de seu primeiro e verdadeiro nascimento. Pois essa garota havia renascido muitas vezes. Repetidas vezes, ela repetiu a mesma vida. Repetidas vezes, ela havia repetido uma vida com pequenas diferenças a cada vez. Vidas diferentes, embora apenas ligeiramente, e todas terminavam da mesma forma. Sua vida era sempre fixa. Nunca houve grandes mudanças, e essas vidas sempre tiveram o mesmo fim. Esse fim foi a morte. Ela morreu. Nenhum ser vivo pode escapar da morte, mas sua morte foi particularmente terrível. Depois de ser manipulada como uma ferramenta por seu país, ela foi capturada e assassinada por uma nação inimiga. Ela era como um brinquedo disputado por crianças. Às vezes era brutalmente estuprada, às vezes era comida viva por monstros, às vezes era amarrada e jogada na água. A garota morreu em sofrimento e desespero. Para ela, a vida era uma estrada que terminava em desespero. Cada dia não passava de mais um passo em direção ao seu carrasco. Ela não tinha esperança. A garota tinha um poder. Ela podia reverter o tempo de um objeto em, no máximo, um único dia. Com esse poder, ela restaurava coisas quebradas. Ela podia até mesmo trazer pessoas de volta dos mortos. Um único dia. Mas até mesmo o poder de trazer os mortos de volta à vida por apenas um único dia foi suficiente para que a criança abençoada fosse colocada a serviço da nação. O rei a manteve só para si. Seu poder de reverter um único dia livrou o rei de ferimentos e doenças. Misteriosamente, ela não conseguia impedi-lo de envelhecer, mas isso era de pouca importância para o rei. A garota havia conhecido 3 versões do rei. Embora seu nome e aparência nunca mudassem, havia pequenas variações em sua personalidade e conduta. Toda vez que ela morria e um novo pesadelo começava, o rei a quem ela servia mudava um pouco. Outra pessoa, vendo essas pequenas mudanças, poderia ter elogiado o rei por sua sabedoria ou tê-lo condenado como um tolo. Nada disso importava para a garota. Não havia diferença na forma como os reis a tratavam. Para ela, todos os reis se misturavam em um mesmo monstro. O poder que a tornou uma criança abençoada não lhe trouxe felicidade. Ela não podia voltar no tempo, nem podia usar seu poder para seus próprios fins. Tudo o que fazia era acorrentá-la ao palácio que lhe servia de prisão. E então, ela morreu. Ela foi mantida como um animal em um canto do palácio, encontrando pessoas ligeiramente diferentes a cada vez, até que finalmente morreu. Às vezes, seu poder era insuficiente e ela incorria na ira do rei. Às vezes, outra nação invadia o reino, e ela era feita prisioneira. Às vezes, o reino era invadido por demônios que massacravam todos eles. Sua vida se desvanecia na miséria. E então, ela voltava ao início. Começou novamente desde seu nascimento em um canto remoto e rural do reino. Depois de passar seus primeiros anos suportando a aversão dos adultos, ela foi levada para o palácio, onde acabaria morrendo mais uma vez. No início, a garota tentou escapar de seu destino. Ela escondeu seu poder para que pudesse ficar com sua mãe e seu pai. Não adiantou nada. Por alguma razão, pouco antes de seu 5º aniversário, soldados vieram do palácio e a levaram com eles. Ela tentou fugir do vilarejo antes que os soldados chegassem, mas isso também foi inútil. Ela foi morta por um monstro ou capturada por bandidos ou sequestradores. A quem ela era vendida variava, mas acabava sempre no palácio. O destino a arrastava de volta ao palácio como uma armadilha de formigas, esmagava sua esperança e depois a assassinava. Foi um inferno, um ciclo infernal eterno e incessante que a destruiu completamente. Ela deixou de sentir qualquer coisa. Ela seguiu as ordens do rei,
Seu rosto tão desprovido de expressão quanto o de uma máquina. Passaram-se 100 anos, depois 200. Ou seriam 1000. 2000. Talvez 10, ou 20.000. Ela não se lembrava mais de quantas vezes havia morrido ou quanto tempo havia vivido. Sua memória era perpetuamente nebulosa, e ela não conseguia se lembrar de um único momento de alegria. O momento de seu assassinato sempre foi muito claro? Talvez fosse instinto. Algum impulso animal puro dentro dela que se agarrou à vida, que registrou a lembrança de seu assassinato como algo a ser evitado. Infelizmente, o resultado foi que toda a sua vida foi apagada por suas próprias mortes. Ela não se lembrava mais de nada. Nada além de uma cadeia de lembranças da morte. Imerso em um fluxo interminável de morte, a garota fez um desejo. Ela desejou com todo o seu coração. Não consigo mais suportar isso. Alguém me ajude. Naquele momento, as leis do mundo mudaram. As coisas em sua vida seguinte haviam mudado. Ela nasceu em um vilarejo provinciano que nem sabia o nome e foi levada para o palácio. Ela obedecia a todos os caprichos do rei e usava seu poder dia após dia. Nada disso havia mudado. Mas quando ela tinha 10 anos, algo diferente aconteceu. Algo que nunca havia acontecido antes. Era seu 10º aniversário. Como se fosse para comemorar a ocasião, a garota foi levada embora. Ela foi levada para baixo do palácio, para um espaço com um vasto círculo mágico. A garota não sabia que existia tal círculo mágico no palácio, pois nunca lhe foi permitido andar livremente dentro dele. Várias dezenas de adultos estavam ao redor do círculo mágico. Eles seguravam cajados e usavam vestes pretas. Capuzes cobriam seus rostos. O conhecimento que ela havia adquirido em seu inferno eterno lhe dizia que aquelas pessoas eram magos. Mas o que aconteceria com ela em seguida, ela não sabia. Ela sabia pouco sobre magia e círculos mágicos. Nunca tivera a oportunidade de aprender essas coisas em sua prisão infernal. A garota estava presa ao círculo mágico. Seus olhos estavam vazios, como sempre. Algo novo havia acontecido, mas isso não mexeu com seu coração. Ela ainda morreria no final. Independentemente do que acontecesse no caminho, nada mudaria. Essa sensação de resignação afastou todo o resto. O ritual começou. O círculo mágico extraiu incansavelmente a mana de seu corpo. As crianças abençoadas possuíam um volume inconcebível de mana em seus corpos. Era uma faixa de mana diferente da que era usada na magia e na esgrima e, em teoria, não poderia ter sido usada em um círculo mágico como esse. Foi por acaso, então, que o círculo mágico estava extraindo a mana dela. Não. Esse círculo mágico havia sido criado com um propósito. Ele foi projetado para ser ativado usando a mana da criança abençoada da restauração. Quem o criou? Embora estivesse fora da vista da garota, o arquiteto estava presente no ritual. Ele observou o círculo mágico, parecendo apenas um pouco menos entediado do que a garota. O ritual foi um insucesso. O círculo mágico brilhava com luz. Luz em um prisma de 7 cores, a luz da invocação. Então, quando a luz se apagou, havia um garoto no meio do círculo. Funcionou. Conseguimos. O reino está salvo. Enquanto os magos comemoravam, o garoto olhava ao redor com espanto. Depois, seu olhar se voltou para a garota de olhos vazios que estava sentada no chão à sua frente. Você poderia me dizer onde fica isso? Eu estava com a Nana e o Kuro, não é? O idioma que ele falava era desconhecido para todos ali, ainda assim, de alguma forma, a garota entendia. Talvez fosse porque sua própria mana tivesse sido usada, ou talvez fosse porque ela estivesse conectada à presença dele aqui. Ah, meu nome é Shinohara Akito, disse ele. E você? Eu sou a criança abençoada da restauração. Abençoada. Eu queria saber seu nome. A garota percebeu que, em todas as iterações de seu inferno pessoal e, em especial, depois que chegou ao palácio, ninguém jamais perguntou seu nome. Uma criança abençoada não tinha nome. Talvez se fossem da realeza, uma exceção poderia ser feita, mas,
Em geral, as crianças abençoadas não tinham nome. Desse ponto em diante, eles só eram chamados de criança abençoada. A menina não era a exceção. Mas, embora normalmente as crianças abençoadas tivessem seus nomes anotados antes que pudessem aprendê-los, a menina se lembrava de seu nome. Ela se lembrava dele exatamente porque havia morrido muitas vezes. Era o nome que sua mãe e seu pai haviam lhe dado. Lilia, disse ela. Lilia? Esse é um nome bonito. O rapaz sorriu, e o coração da moça vibrou. A garota sentiu que algo havia mudado. O rei a liberou de seus deveres como criança abençoada. Em vez disso, ela foi nomeada a intérprete do menino. Depois que um cavaleiro mago se juntou a eles como guarda-costas, os três vagaram livremente pelo palácio. Lilia, o que é isso? O garoto de outro mundo perguntou a ela sobre tudo, sobre o mundo, sobre como eles viviam, sobre as pessoas nele. Apesar de ter morrido tantas vezes, a garota não sabia de nada. Ele perguntou: o que é isso? Isso é um implemento mágico. Quando você coloca magia nele, sai fogo pela extremidade. Eu me pergunto se eles estão indo para a floresta para expulsar monstros. A garota, sem saber nada, perguntou ao cavaleiro e ele respondeu. O cavaleiro mago, que se dizia ser um gênio, parecia meio adormecido, mas respondeu a todas as perguntas dela. Ao contrário da garota, ele sabia tudo. Oh, então é como um lança-chamas, disse o garoto. Pensando bem, há muitos monstros de árvores neste mundo, não há? Você já viu algum, Lilia? Várias vezes, disse Lilia lentamente. Eles se movimentaram. Se movimentaram. O garoto riu. Não consigo imaginar isso. Não, espere. De fato, eu os vi em filmes. Filmes. Sim, um filme é. Sua vida como intérprete não era nada parecida com sua vida anterior. Tudo era novo. Toda vez que o garoto aprendia algo sobre o mundo, ele sorria com seu sorriso fácil, e toda vez o coração da garota cantava. No início, ela pensou que nada mudaria. Achou que tudo estava acabado para ela. Mas ela podia sonhar com as histórias que o menino às vezes lhe contava sobre seu mundo. Quando o cavaleiro respondia às perguntas do menino, ela sentia seu mundo se expandir. Ela aprendeu que esse mundo era inimaginavelmente vasto e cheio de todos os tipos de pessoas que ela nunca havia conhecido. Pouco tempo depois da chegada do menino, ela percebeu que sua comida tinha sabor. Seus ouvidos se abriram para o chilrear dos pássaros quando ela acordava de manhã e para apreciar o calor do sol. Ela se sentia viva. Acreditava que sua passagem pelo inferno havia terminado. O garoto tinha vindo para salvá-la. Ele tinha vindo para tirá-la desse longo e infernal ciclo. Ela havia nascido para conhecê-lo. Agora, sua vida real começaria. Isso é o destino, pensou ela. O garoto era tão forte, tão gentil, e um grande apoio para ela, que isso parecia verdade. Mas o destino atraiu. A guerra tomou conta do reino. A garota sabia que toda vez que essa guerra chegava, ela era arrastada e morria. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Mas havia coisas que ela não sabia, que o garoto havia sido convocado para vencer a guerra. Que o profeta do reino havia aconselhado que eles convocassem um campeão de outro mundo e o fizessem lutar por eles. E que, depois de o reino ter seguido o conselho do profeta e passado 10 anos convocando o garoto, eles estavam agora em um ponto sem volta. A garota não sabia de nada. E o menino lutou. No entanto, ele não conhecia a guerra. As pessoas do reino sabiam que o menino não sabia lutar, mas mesmo assim o enviaram para o campo de batalha. Eles o vestiram com uma armadura, colocaram uma espada em sua mão e o colocaram na linha de frente do exército. Foi para isso que convocaram. E o menino morreu. Ele foi impiedosamente cortado no campo de batalha. Enquanto ele estava lá, com as pernas trêmulas, um general inimigo cortou sua cabeça com um único golpe, e ele morreu. O general inimigo levou sua cabeça, de modo que apenas seu corpo voltou para a garota. O povo do reino, quando viu o menino morto,
apenas suspirou e murmurou com desgosto que, no final, seu campeão de outro mundo tinha sido inútil. Tinham sido tolos em confiar nos delírios do profeta. A garota abraçou o cadáver do menino e tentou desesperadamente restaurá-lo, mas foi inútil. Já havia se passado mais de um dia desde sua morte, e ele estava começando a apodrecer. O poder da garota não tinha utilidade aqui. Ela chorava e gritava, perguntando por quê, porque sempre tinha que sofrer tanto, porque o destino era tão cruel apenas com ela. Ela chorava, mas não apenas de tristeza. Sentiu que o destino estava brincando com ela, rindo dela por tentar, quando não importava o que fizesse, estava condenada. Ela foi tomada por uma sensação de impotência. Então, o reino caiu. A garota foi capturada e, como em todas as vezes anteriores, morreu nas profundezas do desespero. Diferentemente de todas as vezes anteriores, a menina fez um desejo. Pela primeira vez desde que nasceu, ela desejou e desejou com todo o seu coração: eu quero viver. Não que ela não quisesse morrer, ou que quisesse que alguém a salvasse. Quero morar com ele. O tempo que ela passou vivendo com o garoto não foi longo. Mas, mesmo nesse curto período, ele havia roubado seu coração e usurpado todas as lembranças da morte que o haviam preenchido. O garoto era a esperança. Ele foi a primeira esperança que a garota conheceu. Essa esperança a manteve com a cabeça erguida e voltada para frente. Pela primeira vez desde que nasceu, ela olhou para seu próprio poder. No momento em que morreu, ela mordeu o lábio com força suficiente para tirar sangue e depois usou seu poder. Seu poder podia voltar no tempo por um único dia. Ou, pelo menos, acreditava-se que sim. Todos tinham uma vaga sensação de que havia algo estranho em seu poder, mas a habilidade era tão conveniente que ninguém se preocupou em investigar mais. Agora, a garota forçou tanto seu próprio poder que achou que sua mente iria explodir. Ela usou o poder para alterar o passado. O mundo deu uma volta, com a garota em seu centro. O poder da garota se estendeu até o passado, até o ano 400 da Era do Dragão Blindado, até a cidadela de Roa em Fitoa, onde o garoto que ela amava havia perdido a vida. Uma fenda no espaço-tempo se abriu no céu acima da cidade. Nas profundezas da fenda havia um ser com uma poderosa conexão com o garoto. Esse ser tinha uma semelhança impressionante com a alma da garota que queria viver com o garoto. Assim, para criar um futuro em que o garoto seria poupado, ela alterou o mundo e abriu um caminho para que ele vivesse. Como resultado, no ano 500 da Era do Dragão Blindado, o garoto foi salvo, ou deveria ter sido. Mesmo com o grande poder da garota, era impossível fazer com que uma pessoa que não deveria ter um futuro existisse no passado. Não era como evitar que alguém se machucasse ou contraísse uma doença. Embora a fenda no espaço-tempo permanecesse, o ser dentro dela não desceu ao mundo. O poder da garota ficou preso em um amargo impasse com o poder do próprio mundo. O mundo seguiu em frente, sem se importar. 400, 401, 402, 403. Mas, enquanto isso, uma única alma perdida encontrou seu caminho através da fenda. Essa alma não tinha nenhuma ligação com o garoto. Quando o garoto foi transportado, antes que o poder da garota fosse usado para convocá-lo, essa alma simplesmente estava por perto. Mas era uma alma e, por isso, conseguiu passar despercebida pela fenda, mesmo quando o mundo estava tentando bloqueá-la. A alma vagou sem rumo por um tempo, até que encontrou um bebê à beira da morte e entrou nele. Essa alma pertencia à pessoa que viria a se chamar Rudeus Greirat. A existência de Rudeus Greirat deixou a menor das alterações no mundo. Ele mudou a forma de pensar de Roxime Gordia, descarrilou a vida de Sofiet e transmitiu conhecimento a Elis Boreas Greirat. Essas ações enfraqueceram a capacidade de resistência do mundo, e a fenda se expandiu para fora. No ano 417 da Era do Dragão Blindado, Nanaoshi Shizuka foi convocada. A existência de Rudeus Greirat alterou o mundo mais do que a garota esperava. Deveria ter sido apenas uma mudança suficiente para que o garoto fosse salvo, mas não parou por aí. A história se ramificou em uma direção desconhecida.
O mundo mudou. É impossível saber se essas mudanças foram as que a garota desejava, pois ela ainda não nasceu. Alguns anos após a morte de Rudeus, ela nascerá. Em troca dos laços, ela nascerá como uma casca vazia de uma criança abençoada, perdendo todos os seus poderes, exceto o mais leve indício. Para realizar seu desejo, ela nascerá em um mundo final. Se ela sobreviverá até o fim é uma história para outra ocasião.